Olá pessoal, graça e paz. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço. Eu sou o professor e pastor Jeová Rodrigues. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com você algumas reflexões sobre o real valor dos exercícios ou disciplinas espirituais para uma vida cristã saudável. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se agora mesmo. Deixe o seu like, a sua curtida e registre seus comentários sobre esse tema. Eu terei o maior prazer em interagir com você. E não se esqueça de ativar o sininho para ser informado de novas publicações. Você já ouviu falar de exercícios espirituais? Na atualidade, particularmente nos tempos de pandemia da Covid-19 e de isolamento social em que nos encontramos, somos desafiados o tempo todo a praticar exercícios físicos para manter o equilíbrio mental e a saúde do corpo, o que é altamente recomendável. Será que é possível recomendar exercícios para a alma da mesma maneira que se recomendam exercícios para o corpo físico e a mente? No campo religioso, quando dizemos, por exemplo, que um cristão deve meditar, orar, jejuar, ler e estudar a Bíblia, confessar os seus pecados e etc., estamos falando de exercícios espirituais. Esse tema, todavia, é um assunto que gera muitas controvérsias entre os cristãos. Alguns defendem que os exercícios espirituais são importantes e necessários para o desenvolvimento de uma vida cristã saudável. Outros assumem que, uma vez que somos salvos unicamente pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, os exercícios espirituais são dispensáveis. Diante dessas posturas conflitantes, surge uma pergunta: qual é a verdadeira razão do desacordo entre os cristãos a respeito desse tema? O desacordo existe porque é um perigo real de banalização do conceito de graça quando os exercícios espirituais não são compreendidos corretamente. Essa banalização pode levar alguém a assumir, na sua vida cristã diária, duas posturas que são extremadas e condenadas pelas Escrituras. A primeira delas é o moralismo, a ideia de que nossas boas obras, os exercícios espirituais, são indispensáveis para a nossa salvação, tornando assim a obra de Jesus incompleta e ineficaz e comprometendo o conceito de salvação exclusivamente por graça mediante a fé, conforme Paulo descreve claramente na carta aos Efésios, capítulo 2. No outro extremo, vamos encontrar o antinomianismo, que prega a supremacia da graça divina e da fé e despreza qualquer tipo de obrigação legal para um cristão. E agora, como lidar com esse dilema? Devemos ou não praticar os exercícios espirituais? A resposta para esse dilema exige outra pergunta. O que significa exercício espiritual? De acordo com Richard Foster, no livro Celebração da Disciplina, o exercício espiritual é um meio de graça que Deus providenciou para colocar-nos diante dele de maneira que ele, Deus, possa transformar-nos. Essa é a maneira correta de se interpretar os exercícios espirituais. São meios, são instrumentos que Deus graciosamente coloca à nossa disposição com o único propósito de nos direcionar a Ele, a fim de que Ele somente, por pura manifestação de graça, nos transforme à imagem do seu Filho Jesus. Um dos grandes idealizadores da Reforma Protestante, Martim Lutero, tem sido muito mal interpretado em nossa época, particularmente quando o assunto é exercício espiritual, por causa da defesa que ele fez da justificação e, consequentemente, da salvação, como sendo concedidas por graça divina mediante a fé, sem necessidade de obras. Diferente do que muita gente pensa a respeito dele, Lutero não apenas praticava, como também recomendava a prática constante de exercícios espirituais. Na obra Tratado sobre a Liberdade Cristã, escrita em 1520, em que Lutero trata da liberdade resultante da justificação pela fé contra o legalismo eclesiástico do seu tempo, ele diz o seguinte, palavras de Lutero: é preciso cuidar para que o corpo seja exercitado em jejuns, vigílias, trabalhos e outras disciplinas moderadas. E ele continua: não rejeitamos as obras, ao contrário, as ensinamos ao máximo. Condenamo-las
não por si próprias, mas por causa desse ímpio acréscimo e convicção perversa da aquisição de justiça por meio delas. E Lutero continua: pela fé em Cristo não somos salvos das obras, mas do falso conceito das obras. Isso é, da estulta presunção de uma justificação concedida pelas obras. Se fizermos uma breve analogia, uma breve comparação entre o exercício físico e o exercício espiritual, poderemos compreender com maior clareza sua importância para a vida cristã. No corpo físico, a vida é um milagre concedido por Deus. Nós não temos domínio sobre ela. Deus simplesmente nos concedeu vida e pronto, nós vivemos. Porém, ninguém pode negar que uma boa qualidade de vida depende em grande medida da prática contínua de exercícios físicos. Ou seja, o exercício físico não produz a vida. Ela é um milagre divino, mas contribui para o desenvolvimento de uma vida saudável. Do mesmo modo acontece no campo espiritual. O novo nascimento é um milagre divino. Nós não temos domínio sobre ele. Deus simplesmente nos concedeu nova vida e pronto, somos nascidos de novo. Todavia, ninguém pode negar que uma boa qualidade de vida espiritual depende, em grande medida, da prática contínua de exercícios espirituais. Então, o que podemos aprender com tudo isso? O exercício espiritual não produz a nova vida. Ele é um milagre divino, mas contribui para o desenvolvimento de uma vida cristã saudável. Sendo assim, quero desafiar você a aproveitar esse período de isolamento social para dedicar-se também à prática dos exercícios espirituais. Separe um tempo na sua agenda diária para orar, jejuar, ler a Bíblia, confessar os seus pecados, meditar nas grandezas de Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. Se você fizer dos exercícios espirituais algo contínuo no seu dia a dia, você alcançará uma vida cristã saudável e frutífera. Pense nisso. Até o próximo encontro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom. Paz.